podcast Papo Reto. Eu sou a Ana Clara, estou aqui com minha colega Roberta, nossa diretora Fernanda Rincon e a nossa treinadora mental, a Kelly. E hoje nós vamos abordar algumas dicas gerais sobre o Enem. Bom, antes de falar sobre a prova do Enem, de fato, eu queria saber quais são suas expectativas para o Enem do ensino médio esse ano. Olá a todos que estão em casa. Bom, como sempre, as expectativas são altas, né? Eu acho que é o momento de consolidar todo o estudo dos alunos ao longo não só do ensino médio, mas também do ensino fundamental. Afinal, boa parte das questões do Enem são do ensino fundamental 2. Não se esqueçam disso, as questões de nível fácil, né, minha gente? Bom, nós sabemos que a escola IEP, ela sempre vem com vários simulados, já preparando o aluno, moldando, né, para ele se adaptar àquele tipo de prova, mas tem muita gente que esse ano vai ser a primeira vez fazendo a prova, então eu queria de vocês algumas dicas para quem vai estar fazendo pela primeira vez, não só para o primeiro ano, mas também para o terceiro ano, né, que vai ser o primeiro contato ali de fato e depois não vai ter mais volta. Quer falar um pouco sobre o emocional? Olha só, o aluno ele enxerga a prova do Enem como uma ameaça. E quando ele enxerga a prova como uma ameaça, ele vai provavelmente liberar substâncias do seu organismo como adrenalina, né, muito cortisol, porque ele vai ficar tenso. Então a ideia é você dominar o jogo das emoções, né? A primeira coisa que você tem que fazer é dominar as suas emoções para não deixar essas substâncias tomar o seu corpo e então você ali ser tomado e começar a dar um branco, né, em relação a na hora da prova e você acabar tendo um péssimo desempenho durante a prova. Então, Kelly, como eu posso fazer para que eu não me comporte dessa forma quando eu for fazer o Enem? Bom, uma das técnicas é você trabalhar a respiração. É você inspirar contando até 4, segura contando até 4 e solta contando até 4. Então, quando você faz esse exercício, você entra em atenção plena. Você começa a prestar atenção no que está acontecendo. Você foca no momento presente. Porque, de certa forma, durante a prova, gera muita ansiedade, né? Porque você está pensando no futuro, em como você vai se sair. Pela idade, né, das pessoas que estão ali, que a maioria são adolescentes e jovens. Sim, então a ansiedade está imperando ali naquele momento. Óbvio, você quer finalizar a prova, você quer saber quanto você tirou, você quer saber se você vai passar, se você vai continuar na mesma cidade, se você vai para outro lugar. Enfim, é um misto de emoções em relação à prova, então você tem que trabalhar bastante ali a sua respiração para você focar no momento presente, porque a ansiedade é excesso de futuro. E estar no presente, estresse é excesso de presente, está muito estressado porque você está ali, vai ter que fazer a prova. Então, quando você faz essa respiração, você entra em atenção plena e aí você acalma os seus ciclos de onda para que você consiga fazer uma prova com excelência. Outra técnica que você pode usar também é você visualizar que você teve um bom desempenho na prova. Você visualizar que você tirou uma nota alta, visualizar que você acertou, né, a maioria ali nas pontuações. Então você chegar no ambiente também, no ambiente da prova, com a vibração elevada, você acreditando que já deu tudo certo, acreditando que você vai passar, acreditando nos planos que você terá, né, com resultado positivo. Então, já chegar no local da prova, já com essa vibração positiva, alegre e confiante de que vai dar tudo certo. E se não der tudo certo, foi um aprendizado que você teve e você vai se preparar para as próximas, né? Porque o que acontece também é que a pessoa fica com uma pressão sobre ela se coloca uma pressão. Às vezes também pode ter a pressão dos pais, né, sobre aquele resultado, mas o próprio aluno já se coloca uma pressão de que ele tem que passar, de que ele tem que tirar uma nota excelente e isso pode prejudicar o desempenho da prova. Bom, Fernanda, você trabalha com a prova do objetivo, que é o simulado do Enem, e já faz uns anos que você trabalha com isso. Quais erros de preparação você vê mais assim nos alunos? Não só na hora de fazer, mas sim durante os estudos. Olha só, essa prova, antigamente a gente aplicava mais para os alunos do terceiro ano, né? Depois a gente foi incorporando para o segundo e de um tempo para cá estamos colocando o primeiro ano também para participar da prova. E do ano passado para cá, a gente está tendo a experiência de computar essa nota
em substituição à nota da PGA, que é a Prova Geral Avançada. E, ao meu ver, foi, apesar de os alunos do primeiro ano e do segundo, que não viram todos os conteúdos que vão cair no Enem, mas eles já observam e já se comportam como se fosse no dia. Então, a primeira coisa do Enem que eu acho é o seguinte, é o treino. Não tem como você ser amador. Você está no terceiro ano e vai fazer o Enem pela primeira vez. Não existe isso. Se seu foco é entrar na universidade hoje no Brasil e a primeira porta de entrada é o Enem, você já tem que fazer esse preparo, no mínimo, a partir do primeiro ano do ensino médio. Aqui a gente já começa a trabalhar com a estrutura da redação, que é um dos grandes vilões, vamos dizer assim, do Enem, desde o 9º ano, com a estrutura formal do Enem. Mas a redação a gente tem desde o Fundamental 1, né, porque é muito importante. Então, o que a gente sugere? Que os alunos, pelo menos os alunos da casa, façam todos os simulados do Enem Objetivo, que ele vem com uma estrutura bem similar ao do Enem. Eles vão fazer 3 simulados ao longo do ano, mais o Enem oficial, que a gente sugere que o primeiro ano já faça, o segundo também. Porque quando ele chegar na hora de fazer a prova, ele já experienciou pelo menos 9 simulados e 2 Enems. Então ele já sentou para fazer aquela prova 11 vezes. Então a probabilidade dele chegar mais calmo na hora da prova é muito maior. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto da questão do estudo é que uma boa nota do Enem não se constrói no terceiro ano. Uma boa nota do Enem se constrói ao longo de todo o ensino médio. Então nós vamos ter uma gama de conteúdo ali de 30% a 35% no primeiro ano, mais ou menos 60% do que cai no Enem vai se cristalizar no segundo ano, e o terceiro vai apenas revisar e entrar ali uns 10% a mais. Então, assim, tudo que você precisa saber para o Enem, praticamente você já vai ter visto até o segundo ano. Então já tem que entrar no terceiro ano com essa atitude de revisar. Agora, a dica que eu dou para o pessoal do terceirão? Quando chega na reta final, nós estamos agora há 11, 12 dias do Enem, né? Menos de 2 semanas. Muitos entram em desespero e falam assim, não, agora eu vou estudar o que eu não estudei. Mas não, o meu conselho não adianta pegar assunto novo. Porque se você pega, dependendo do assunto, um assunto, sei lá, de geopolítica, que você dependa de saber de todo o contexto histórico, você não vai ter tempo para isso. Então, ao invés de entrar em desespero, porque cada conteúdo novo que você tentar buscar agora, você vai descobrir que você não está sabendo, que você tem que fazer um estudo maior antes, então não vale a pena. O que vale a pena nessa reta final? Revisar o que você já estudou. Então é muito melhor você revisar, pegar os mapas mentais, na véspera de prova ou até um dia antes. A gente vai trabalhar aqui o aulão, por exemplo, até a sexta-feira. A gente vai estar trabalhando com as revisões um pouco mais descontraídas. Então é um momento ali de véspera de dormir cedo, né? De tentar, pelo menos, se acalmar. A gente sabe que a última noite é tensa, não tem como, somos seres humanos. Mas tentar fazer coisas mais leves, tá? Não pegar aquela carga grande de coisa, de cálculo para resolver. Então, revisar ali, olhar uma videoaula mais descontraída no YouTube, juntar a turma para assistir algum filme temático em relação, né, ao que possa vir a cair, inclusive na questão da redação, e tentar nessa véspera ser o mais leve possível. Porque realmente o conteúdo que devia ser aprendido já foi, agora é o momento só de revisar. Bom, o que vocês acreditam que mais pode assustar o aluno durante o processo do Enem? Por exemplo, a gente sabe que não é só uma questão ali de estudo, mas vem muita pressão psicológica de pais, de professores, como a Kelly disse também, a nossa mente mesmo já vem falando ali, e desde o começo do ano, principalmente para o pessoal do terceiro ano, mas também do ensino médio, vem muitos medos, muitas dúvidas. O que vocês acham que mais ele pega o aluno? Olha, antes de você vencer o jogo aqui fora, você precisa vencer o jogo aqui dentro, na sua mente. Então, você precisa se ver como uma pessoa vitoriosa, como uma pessoa vencedora. Todos nós temos 2 vozes em nossa mente, a positiva e a negativa. Quem é que vence? A que você decide alimentar. Então, a partir do momento que você começa a se comportar como um vencedor, que você começa a se ver como uma pessoa vitoriosa e você começa a vislumbrar o seu futuro, aonde você quer chegar, então aquilo ali, ele te potencializa, você entra no personagem, e quando você entra no personagem, fica muito mais fácil você calar essa voz negativa que vem tentando, né, te colocar para baixo, dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que isso não é para você. Então, todo dia a gente toma decisões. Na verdade, a gente toma mais de 70 mil decisões por dia. Então, durante a prova do Enem, qual é a decisão? O que você vai decidir no momento em que você estiver ali?
você vai decidir se comportar como uma pessoa vitoriosa ou como uma pessoa fracassada. Ok, e vem até uma sugestão que em estudos, né, eu já peguei essa informação. Quando você chega na prova, geralmente você chega cerca de meia hora antes na sala de aula, né? Você já está lá dentro 1 hora, só que a prova só é entregue 1h30. Então, ao invés de você ficar se contaminando com o ambiente ali, seu oponente, o que está acontecendo, você foca em você. Simplesmente entregue seu celular desligado, pelo amor de Deus, não me cancele prova, gente. Desliga esse teatro do celular para deixar na mesa. Você vai para sua cadeira, fecha seus olhos, visualiza o futuro que você quer, visualiza a prova que você vai fazer, faça esse exercício de respiração e conecte-se com você. Esqueça do que está acontecendo ao seu redor. Então, foco total para na hora que pegar a prova, conseguir realizar ali com o maior entusiasmo e a maior energia possível. E no dia da prova também, né, é importante, além de chegar lá descansado, porque a gente parte do pressuposto que o aluno vai dormir bem, roupas leves, nada de mini, né, top, short, não, vai de roupa de moletom. Comidas leves também. Comidinha leve, ovinha congelada para estimular o cérebro, uma barrinha leve, uma frutinha, água, nada daquele mundo de chocolate, coisa pesada que dá sono. Vai dar sono, você vai fazer uma péssima prova. Vai passar mal também. Então, coisas leves, procurar, o que mais aqui que tem de dica para o dia, né? A questão da caneta, que é uma outra dica importante, de levar 2 canetas diferentes, uma de ponta mais fina para o primeiro dia para redação e uma de ponta mais grossa, estilo Bic mesmo, né, para pintar o gabarito, porque muitas vezes aquelas de canetinha de ponta fina demora muito, você vai perder tempo, e a de ponta grossa vai atrapalhar a leitura da redação. Então leva pelo menos 2 canetas de cada. Muitas das vezes não passa por não ter pintado da forma correta. Uma para pintar bem pintado, para a leitura ótica não ter erro, que a gente faz essa experiência aqui, vira e mexe, não é lido a prova, né? Isso é muito importante. E a de ponta fina para dar uma escrita mais legível, né, para aquele corretor. Então são passos simples, né, que a gente tem que estar adotando no antes, no durante e depois da prova, né? Interessante você ter falado, Fernanda, desses 30 minutos antes. Geralmente eu já fui aluna, eu sei como é que funciona. Então aquele grupinho que começa a conversar é um grupinho que está tenso, é um grupinho que está ansioso, né? Muita gente. Fica muito agitado. Então é comprovado cientificamente que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Se você convive com 5 pessoas negativas, você será a 6ª. Se você conviver com 5 pessoas vitoriosas, você será a 6ª pessoa vitoriosa. Então, fuja de pessoas que estejam ansiosas, que não estejam na vibração que você quer. Então, se conecte com pessoas que estejam na vibração elevada, na alegria, no amor, na positividade. E você convive com mais pessoas assim, acaba atrapalhando e piorando a situação, né? Exatamente. Realmente. Então, você acaba se contagiando com o meio. Então, observe o que aquele meio está conversando. Se o meio está falando de coisas que te colocam mais medo, que te colocam mais para baixo, que te colocam mais pressão, fuja daquele grupo. Bom, quais têm sido os impactos do Enem na vida acadêmica dos estudantes? Você vem percebido ao longo dos anos? Bom, na nossa época, né, Kelly? Eu pelo menos na minha, eu acho que eu sou mais velha que você, eu acho que não tenho certeza, a gente fazia vestibular. Então a gente tinha que escolher, eu quero fazer tal curso em tal universidade. Então eu me inscrevi especificamente, pegava o referencial bibliográfico, quais as obras literárias iriam cair, que a gente lia todas, era outro foco. Então tinha 4, 5 sugestões de livro, a gente lia e lá caía a questão daquele livro de literatura e tal. Então você fazia prova para aquele local específico, era uma chance de entrar naquele curso, naquela faculdade específica. O Enem ele abriu portas, porque ele começou como um exame para avaliar a qualidade do ensino médio do Brasil e as universidades se apropriaram dessa prova para fazer o ingresso. Então tem umas que vão entrar estritamente pelo Enem e outras que vão entrar pelo Enem e pelo vestibular. Então nós vamos ter aí várias etapas. E hoje a importância, assim, eu penso que 90% do acesso ao ensino superior é via Enem. SISU e depois, né, na outra semana no ProUni. Então é de extrema importância que você vá bem, assim, tranquilo para essa prova, porque ela garante seu futuro, né? Bom, a gente falou muito sobre algumas dicas antes do Enem, como se preparar antes, mas tem o depois também, que muitos alunos ficam naquela ansiedade, fica curioso para saber da nota, e vem pressão, e vem, já descobri a minha nota, e você às vezes o aluno não quer falar dele. Como faz pra gente lidar? Antes de falar sobre isso, eu queria falar dicas da prova.
Eu anotei aqui para não esquecer. A mentalização e respiração no primeiro momento. Primeira coisa, quando você pegar a primeira prova, que vai ser a de humanas e de linguagem, então são termos muito assim dúbios muitas vezes e gera essa discussão. Então, observar o comando da questão, buscar as palavras-chave e já ir marcando ali. Porque às vezes, o que acontece com o Enem? Aparentemente vai ter mais de uma resposta correta, porque está relacionado ao que está pedindo. Só que você vai observar o comando, tá? Mas está pedindo o quê? E aí, em cima desse comando, você vai responder. Uma outra coisa é ficar atento aos tipos de verbo. Os tipos de verbo de nível fácil, médio e difícil. A depender do tipo de verbo, vai ser algo direcionado. Às vezes ele vai te colocar um mapa e vai mandar você identificar uma situação tal. Vamos colocar aí em geografia. E coloca um texto de todo o tamanho só para confundir sua cabeça e a resposta está ali na sua cara. Ou às vezes vai te colocar para comparar algo, né? Para aprofundar um pouco mais, para criticar. Aí é uma questão de nível difícil. Outro ponto é ter cuidado quando a resposta vem muito assim, nunca, sempre, assim, categórica, vamos colocar assim, todas as vezes, obrigatoriamente. Geralmente as respostas não envolvem muito essas palavrinhas, sim. Tá? Porque é para confundir mesmo, né? Uma outra coisa que sempre vai prevalecer, cuidado com a questão que vai contra os direitos humanos. O Enem nunca vai colocar nada contra os direitos humanos. Então tem respostas que vocês vão observar que vão aparecer algumas coisas, você já pula e falou, opa, isso não faz sentido. Uma outra coisa é o famoso chute, né? Porque às vezes chega um momento, meu Deus, não vai dar tempo, vou ter que chutar. Mas eu estava lendo que a neurociência fala o seguinte, quando você vai fazer uma questão e você fala assim, eu acho que é essa A. Depois, não, deixa eu pensar um pouquinho mais, eu acho que é a C. Geralmente, a maior parte das respostas está na primeira resposta que você iria colocar. Porque na hora de você corrigir, você fala, não acredito, cara, eu ia botar essa, eu troquei. Então assim, pensou em marcar, marca A. Pensou em marcar D, marca D. Não volta não, que confunde. E nesse voltar e confundir, vem uma dica do gabarito. Que às vezes as pessoas falam, passa o gabarito a cada questão ou passa no final. Minha dica é passa no final. Inclusive você usa o seu documento para alinhar, porque eu vejo que aqui acontece muito de marcar, de pular uma questão ou marcar duas bolinhas numa questão só. Então pega seu documento de identidade, ó, coloque ali com uma reguinha e vai pintando e vai marcando e faça de vez. Por quê? Porque a pessoa pode falar, não, eu respondi de 1 a 10, aí vai lá e marca. Aí fiquei com dúvida na 12, na 11 e na 12 vou para 13. Aí deixa lá a prova em branco, na hora que vai voltar para revisar, esquece. Quando pensa que não, pegou aquela questão 13 e botou a resposta na 11 e embolou meio de campo, ali você já ficou nervoso, já não sabe para onde ir e complica a sua vida. Então essas são algumas dicas que você pode levar. E com relação a esse momento final, é difícil demais, porque a gente fica curioso quanto escola para saber quantas questões você fez. Mas não adianta, porque eu não tenho acesso à forma de correção, não tenho acesso à TRI. Então, quando eu tenho um vestibular formal na nossa época, se você fazia 80%, 70%, você sabia exatamente qual era a sua nota. No Enem não é assim. Então, vamos colocar que a Ana Clara, na prova de linguagens, fez 30 questões. Roberta fez 25 questões. Aí, na segunda-feira, saiu o gabarito, geralmente extraoficial, que é um outro problema, porque os cursinhos, né, os principais sistemas de ensino do Brasil, eles colocam uma pessoa para fazer a prova, para com 2 horas levar a prova para casa, para eles corrigirem na toque de caixa e à noite está liberando o gabarito extraoficial. Primeiro que já é um erro corrigindo o gabarito extraoficial, porque sempre há 1 ou 2 questões que vai ter que ser revista. Então, aguardar o gabarito oficial. Outra dica, chega em casa, entrega pra mãe, pro pai, tiver cofre, guarda essa prova, não quero nem ver, pra você não correr o risco de querer olhar. Mesmo depois que passou, porque... E por que não é interessante? É um tempo, né? Por que não é interessante ver? Por conta da TRI. Então você fez 30, ela fez 25. Aí ela vai ficar o quê? Triste, nós vamos ter que evitar o viés da comparação, porque ela vai se comparar a outra colega que foi mais, só que pela TRI, às vezes ela acertou mais questões de nível fácil e médio e você acertou mais questões de nível difícil. O que vai acontecer com sua nota? Sua nota vai cair e a dela que fez 25 questões vai aumentar. Porque qual é a sacada do Enem? Por que é importante identificar os verbos? Porque você vai matar logo as questões de nível fácil, que são de nível fundamental, depois vai para a média e deixa para ter dúvida no difícil.
Porque o difícil é o que eles esperam que você erre, mas eles não esperam que você erre uma questão de nível fácil. Então, quanto mais questões de nível fácil você acertar em médio, a sua nota sobe. Então, evitar o viés da comparação não quer dizer que um que fez 32, outro fez 25, ou 32 vai ter uma nota maior. Então, é uma grande furada, pode baixar a expectativa para o segundo dia, você chegar com essa energia baixa para o segundo dia. O ideal é que você chegue com gás total. Não, fiz minha prova, bom, depois a gente vê o que vai dar, vamos para a segunda prova com todo o gás, com todo o pique, fazendo as revisões necessárias, tá? Ana, a minha sugestão o ser humano por si só, ele já quer ter o controle das coisas, ele quer ter a certeza, né? Que certeza que acertou, certeza que deu certo, certeza que passou, mas nós não temos certeza de nada. Você só tem controle enquanto você está com a prova na mão, enquanto você está lá respondendo. Depois que você entregou, você não tem mais controle, você não tem mais controle do resultado. Então a minha sugestão é você descansar. Descansa sua mente, confia no que você fez, confia no que você respondeu, e você descanse e comece a fazer as suas reflexões. Pega um papel, um caderno, caneta e comece a refletir. O que você acha quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos, né? Exatamente, seus prós e contras, o que você vai melhorar para as próximas provas, né, para o próximo ano, né? O que você aprendeu com toda essa situação, o que você identificou em você mesmo. Você começa a fazer uma autoterapia, digamos assim, né? E aí isso vai trazer mais conforto, digamos, a você, né? Vai trazer mais conforto, mais preparação, mais alívio, mais segurança, mais amadurecimento da sua parte. E nada de afobar, né, minha gente? Vocês têm aquele tempo de prova, use um tempo. Acabou, o fiscal vai ficar ali até o último minuto. Claro que você não pode deixar ele tomar o gabarito da sua mão, mas administre o tempo para que você use. Não, aí já fez a maioria ali, tem uma coisa ou outra para revisar, já treine esse tempo de passar o gabarito realmente e faça uma prova com tranquilidade, né? Nada de, deu 2 horas de prova, deu 2 horas e meia, começou o povo sair, já vai dando aquela inquietação, porque a gente acaba se comparando. Que principalmente gente aqui no ensino médio, muitas pessoas têm disso. Começou a sair um grupinho, a gente já fica afobado mas pra gente poder aqui, sair querendo ou não, mesmo valendo nota e tal, mas é um treinamento. É um treinamento. Não, lá é o pra valer, então você vai desperdiçar. Eu estou mais segurança fazendo aqui do que eu acho como eu vou fazer lá no Enem. Não, aqui você já está num ambiente que você conhece, né? Com as pessoas que você conhece. Quando você for para Enem, você vai provavelmente para uma escola que você, né, não conhece ninguém ainda. Tem escola que vai ter ar-condicionado, outras não vão ter. E para vocês, eu sei que isso pesa, já estão acostumados. Então tem toda uma questão. E é uma pressão mesmo, né? O pessoal fica dentro de 2 fiscais por sala, aquela pressão legal. Mas assim, não se deixe abater, saiba que vocês, ainda mais vocês estão no segundo ano, é um momento, como o Kelly disse, né? Terminou, faça essa reflexão, porque, poxa, meu ano para valer, o ano que vem, o que eu posso melhorar? Porque vocês vão ter noção da nota de vocês, vão saber como a TRI de vocês se comportou, vão ter o estudo já do SISU, da nota que você precisa ter, com a nota que você tirou, então vocês ainda ganham um ano a mais aí de experiência, de aprendizagem, de estudo, enfim. Mas não afobe, use o tempo todo que vocês têm, passem a redação com a letra o mais legível possível, pelo amor de Deus. Não... Queremos primeiramente agradecer a presença de vocês por terem vindo aqui aceitado falar sobre isso que gera muita ansiedade na gente, né, querendo ou não. E bom, vamos pro próximo episódio. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.